avivamento, esperança de dias melhores, motivos para ser avivado, batizados com fogo. Vamos continuar falando deste tema hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Vamos lá em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3. Versículo 11. Esta aqui é a base da nossa mensagem nesta noite, porém, nós estaremos meditando também em outros versículos bíblicos, estaremos meditando em outras partes bíblicas, onde Deus, Ele falará conosco poderosamente, como já está falando através desse versículo. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Mateus ele escreve que não é digno de levar as sandálias de Jesus. Marcos, ele escreve que não é digno de abaixar para desatar, desamarrar as alpargas, ou seja, as sandálias de Jesus. E Lucas fala que ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Maravilhoso essa palavra. Os três evangelhos, né, falam com grande propriedade. E um vai colocando mais brilho ainda do Espírito Santo na nossa compreensão. Mateus ele fala que não é digno de levar as sandálias. Lucas fala que não é digno de desatar as sandálias. E Marcos fala que não é digno nem de abaixar para desatar as sandálias de Jesus. E aquele que vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João então ele está se colocando numa posição aqui, amada igreja, menor do que a posição do escravo. Porque todos os senhores, eles tinham seus escravos. E tinham aqueles escravos mais próximos, que eram aqueles escravos que levavam e pegavam os utensílios que o seu senhor usava. E João então, na ótica de Mateus, ele não é digno de levar os utensílios de Jesus. Na ótica de Lucas, João não é digno de desatar as sandálias de Jesus. E na ótica de Marcos, João não é digno, ele não se considera digno nem de se abaixar para desatar as sandálias de Jesus. Meus irmãos, diz a biografia do pastor batista Edwin Orr, espero que seja assim a pronúncia, um grande avivalista. Quando ele pregava a uma grande multidão, chamou um pastor imersionista e um pastor aspersionista. Um pastor que batiza por imersão, mergulho, e um pastor aspersionista que batiza com água sobre a cabeça. E perguntou: qual de vocês usam mais água? Antes que respondessem, ele disse:
Não importa a quantidade de água, a água só lava o interior. É preciso receber o batismo com fogo, porque o fogo queima e purifica o interior. E aí então ele se voltou para a sua igreja, a sua assembleia, a sua plateia, aqueles irmãos que estavam ali naquele culto, e disse o seguinte: vocês precisam ser batizados com fogo. E eu digo mesmo nessa noite, igreja, esperança de dias melhores, somente com o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo e fogo, porque o fogo ilumina, o fogo vai nos tirar das trevas, da escuridão. João 8,12 diz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que coisa linda, maravilhosa, meus irmãos e irmãs, igreja de Jesus Cristo. Não basta, meus irmãos, nós irmos até o limite. Não basta nós irmos até o ponto, nós temos que cruzar, nós temos que avançar. Então não basta nós sermos cristãos, mas precisamos receber o batismo do Espírito Santo com fogo. E a expressão que João fala aqui, luz do mundo, ou seja, Jesus é a luz do mundo. Essa expressão que João usa, ela é melhor compreendida quando nós lembramos que os grandes candelabros, eles eram acesos no templo durante a festa dos tabernáculos. Isto era feito para lembrar a coluna de fogo que orientou os filhos de Israel durante a noite, nas suas peregrinações pelo deserto, conforme registra Êxodo 13:21. Da mesma maneira como Deus era o guia do povo, o iluminador naquela ocasião, assim também Jesus, ele é o eu sou. Jesus é o sempre presente. Jesus sempre, ele está iluminando a nossa vida. Jesus, ele está sempre dispersando a escuridão. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Aquele que vive em trevas, aquele que vive angustiado e não se abre para receber uma palavra de fé vinda do trono de Deus. Aquelas pessoas que se vitimizam, essas pessoas, assim como todos nós, precisamos deixar Jesus iluminar a nossa vida. Precisam deixar Jesus dispersar as trevas. Assim como Deus era com o povo, uma coluna de fogo para encaminhar o povo pelo lugar certo, para iluminar durante a noite, para aquecer durante a noite. Jesus, ele é hoje assim com a sua igreja. E quem vive em escuridão, quem vive num frio espiritual, é porque está distante de Jesus. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Aquele que vive longe de Jesus é como Pedro. Você se lembra, Pedro, no dia em que Jesus foi preso? Pedro, então, ele andou longe da luz. Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, ele teve um momento, naquela noite da traição, onde ele se envolveu com as trevas, onde ele caminhou nas trevas. Ele segue Jesus de longe e nega Jesus. Quem é batizado com fogo não vive se escondendo atrás de máscaras. Atrás de máscaras. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos do ponto sociológico e fazermos ali uma
um teatro. Nós somos personagens. Nós somos personagens. Hoje quem está aqui é o personagem Pastor Dirceu. Você que está aí na sua casa hoje com a sua família, talvez você seja o personagem esposo, esposa, filho, filha. Se você está na casa do seu noivo, da sua noiva, talvez você seja o personagem noivo, noiva, namorado, namorada. Porque nós vivemos várias situações. Amanhã, muitos vão pegar a sua personagem profissional, vão para o seu trabalho. Interessante, quando chega na sexta à tarde, no máximo sábado de manhã, eu pego os meus aparelhos de trabalho, notebook, mouse, teclado, todas essas coisas e guardo. Como se a minha hora tivesse terminado. Eu guardo e pego na segunda, 7, quando me levanto, aí monto tudinho, vou começar a trabalhar. É o personagem do profissional. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quem vive afastado de Jesus, vive uma máscara. Vive uma máscara. Sabia por quê? Sabe por quê? Vive uma máscara como profissional. Às vezes, como profissional é um, como marido é outra coisa, como esposa profissional é uma coisa, como marido, como esposa, ela é outra coisa. São máscaras. Uma coisa é você ter vários personagens, mas ser a mesma pessoa. Aquela pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquela pessoa que vive uma vida limpa, pura e em santidade. Muitas pessoas vivem máscaras. Então quem está longe de Jesus, está na escuridão. E aonde está, ela coloca a sua máscara. Agora é a minha máscara do torcedor. Agora é a minha máscara do amigo legal. Agora é a minha máscara do jogador de futebol. Agora é a minha máscara. São máscaras. Não é a pessoa. Ela muda a personalidade dependendo do ambiente. Sabe o que significa isso? Estar em escuridão. Como que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus que estão ao nosso redor, seja qual for o ambiente que nós estivermos, se nós não vivermos uma vida limpa, pura e em santidade, uma vida na luz de Jesus. Por isso o batismo com o fogo do Espírito Santo, esse batismo com o fogo, ele ilumina a nossa mente, e nós não vamos ser mascarados, mesmo usando máscaras. Amém, igreja? Aleluia. O fogo, meus queridos, ele traz comunhão entre os irmãos. Lá em João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos andar na luz de Jesus. Porque Jesus está na luz. Muitos meus irmãos amanhã vão dar bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, eu faço isso também. Muitos vão colocar versículos bonitos, palavras de Jesus, de paz, de proteção, de conquista, de vitória. Mas será que estão andando na luz? Ou estão andando em trevas, mas postando sobre Jesus? Está faltando, meus irmãos, a nós o batismo do Espírito Santo e com fogo. Onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não há avivamento, não há batismo com o Espírito Santo e fogo. Há um tradicionalismo, há um rito, uma membresia, mas não há transformação de vida. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, maledicência, não há avivamento.
onde o ressentimento queima, meus irmãos, o fogo do Espírito apaga. Quem falou essa frase foi Hernandes Dias Lopes. Onde o fogo, onde o ressentimento queima, o fogo do Espírito se apaga. Meus irmãos, o fogo do batismo de Jesus nos faz parar para uma coisa muito importante. Nos faz parar de andar na escuridão. Tem uma canção que diz: eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Não é assim? Quando nós estamos longe de Jesus, nós estamos longe da luz, e estando longe da luz, o fogo do Espírito Santo, ele está apagado dentro de nós. O resultado é uma vida purificada, quando o fogo está queimando dentro de nós, porque o fogo ele purifica e ele limpa, tira as impurezas. O fogo do batismo com o Espírito Santo, o batismo de Jesus, é uma vida purificada do pecado, é uma vida que é conduzida em comunhão, meus irmãos e minhas irmãs, em comunhão com Deus. Meus queridos e minhas queridas, nós temos que preservar a nossa comunhão com os santos. Isso é bíblico. Temos que conservar a nossa comunhão com os santos, porque a nossa comunhão com os santos, ela reflete o fogo do Espírito Santo em nós. É o que diz em 1 João 1,7. Ela reflete, porque diz a palavra do Senhor: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros se andarmos na luz. Fora da luz não tem comunhão. Fora da luz é máscara. Na luz existe comunhão. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só. Nós somos perdoados quando estamos na luz, quando estamos debaixo dos cuidados de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, sabe que a nossa experiência com Deus, ela pode ser testada. Você, eu, a nossa comunhão com Deus, ela pode ser testada, tendo como base o nosso relacionamento com o próximo. De repente Deus olha lá de cima, olha para mim e fala assim: deixa eu ver se esse servo está me servindo direito, se ele está andando na minha presença, deixa eu ver então. Mas é o seguinte, Deus conversando lá com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Com os anjos, deixa eu ver as pessoas com as quais ele se relaciona. Vou dar uma olhadinha lá naquela pessoa. Tá, se relacionando bem? Tá? Deixa eu ver, meus irmãos. Se eu tenho um relacionamento com Deus, de oração, de comunhão, dobro o meu joelho, oro, peço, intercedo pelos outros. Mas quando Deus vai testar a minha comunhão com Ele, Ele vai olhar para as pessoas ao meu redor. Se eu tenho comunhão com as pessoas ao meu redor, se eu não tenho comunhão com as pessoas ao meu redor, Deus vai falar: falta alguma coisa. Falta o batismo de Jesus, do meu Filho. Falta o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque esse queima todos os sentimentos ruins, queima todo o pecado, queima toda miséria que existe dentro do ser humano muitas vezes. Vamos então nos atentar a isso, irmãos. Isso é avivamento. A sua comunhão com Deus, ela pode ser testada quando Deus olha para as pessoas ao seu redor com as quais você se relaciona. A pessoa, Deus, de repente, vai testar você. Amanhã é dia do seu teste. Aí Deus olha para você e olha para a pessoa que se relaciona com você no dia a dia ali, no trabalho, em casa, seja onde for.
Aí Deus conversando com o Filho, com o Espírito Santo, fala, nossa, mas olha, humilhou aquela pessoa. Não precisava humilhar meu servo, minha serva. Por que você humilhou? Está faltando alguma coisa. Está faltando o batismo do Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos e minhas irmãs, por último, o fogo purifica, aquece e se alastra. Como podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo, se muitas vezes estamos cheios de pecado? O que nós fazemos com os pecados que pecamos? Entregamos aos pés de Jesus, pedimos perdão. Algo muito sério que eu quero falar com você agora, neste momento, neste tópico. Fogo purifica, aquece e se alastra. Você tem pecados não confessados? Tem? Então confesse-os a Jesus. Confesse-os. Porque se você não confessar todos os seus pecados, e não buscar libertação, e não buscar perdão com aquele que pode te perdoar, que é Jesus, através do seu sangue, você não vai obter o batismo com fogo, você não vai obter a plenitude do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, às vezes nos tornamos, meus irmãos e irmãs, como aquele poço de Isaac. Conhece o poço de Isaac, lá em Gênesis 26, 18? Quando Abraão furou vários poços, e aí então o povo de Israel sobreviveu, o povo hebreu sobreviveu com aquelas águas, e aí Isaac, filho, foi lá tomar posse dos poços que o seu pai havia cavado. Isaac então, ele se deparou com algo terrível. Os filisteus haviam entulhado os poços. Entulhado? Aqueles poços não tinham água, não fluíam água viva. O mesmo acontece conosco. Como que vai fluir água viva do nosso interior, meus irmãos, se a nossa vida, o nosso templo do Espírito Santo estiver entulhado de pecados? Estiver entulhado, sabe, de tristezas, mas não tristezas por algo que você viu e ficou triste, mas a tristeza do pecado, a tristeza do falta de testemunho. Essas coisas não combinam, igreja. Por isso então nós precisamos o quê? O que Jesus fala para nós andarmos na luz. Andando na luz então nós não vamos entulhar os poços, ou seja, não vamos entulhar o poço que existe dentro de nós, que é a nossa comunhão com Jesus, da onde flui rios de água viva, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água vivas. Aleluia! Como ser cheio do Espírito Santo? Cheios de pecados não confessados. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos refletindo o orgulho de Naamã. Naamã, ele ficou triste com o profeta, quando o profeta falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ali então, meus irmãos e minhas irmãs, o orgulho dele cresceu, a jactância dele cresceu, a soberba de Naamã cresceu, o poder de Naamã cresceu. Quem você está pensando que é? Profeta. Você sabe com quem você está falando? Essa expressão, meus irmãos, ela não pode estar nos lábios de quem anda na luz. Você sabe com quem você está falando? E isso significa orgulho, significa pecado, significa entulho. Por isso então, meus irmãos, vamos fugir dos poços entulhados. Se a nossa vida está entulhada, só uma coisa pode desentulhar. Só uma coisa, igreja. Batismo de Jesus. Batismo de Jesus. Que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, o fogo, ele chega a pegar uma temperatura, dependendo da temperatura que ele chega, ele queima tudo. Ele purifica. Cada metal tem uma temperatura para se desintegrar.
a prata, o ouro, o ferro, o aço, o diamante, tudo, pedra, tudo. Que o fogo queima, meus irmãos e minhas irmãs. Eu já fiz um curso de metalurgia na FATEC. E eu estive na forjaria do Senai, concluindo a minha parte prática do curso. E é interessante, meus irmãos, nós colocamos o aço no cadim, aquele cadim vai até o forno, numa temperatura extrema, que se a pessoa não estiver equipada, ela passa mal, morre. E aí então, meus irmãos, aquele material, que era uma peça bruta, ele volta modelado na forma que você quiser. E é interessante que quando o fogo ele está queimando, toda a impureza do metal sobe. O fogo ele tira toda a impureza. Por isso, meus irmãos, precisamos do batismo com fogo, o batismo de Jesus, para que possamos então fluir como um poço, um rio de águas vivas, para que possamos deixar todo orgulho de lado, como Naamã fez, depois do seu servo orientar ele. Naamã deixou todo orgulho de lado, e ele foi lá e mergulhou 7 vezes e saiu curado. Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Aleluia! Então, receba o batismo com fogo na sua vida. E deixa Jesus queimar toda a impureza. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela purifica. O fogo purifica. Na medida em que confessamos a Deus os nossos pecados, lá em 1 João 1,9, Deus ele perdoa e nos justifica. O fogo traz, meus irmãos, uma alegria contagiante. Pensa num cristão alegre. Todo cristão é alegre, irmãos, todo. Eu não conheço um cristão que não seja alegre. Ele pode estar triste momentaneamente por alguma coisa, por uma situação, uma enfermidade, coisa assim, mas todo cristão é alegre. Porque ele conta da tristeza dele, ele conta da situação dele, que nem tenho conversado, né, com muitas pessoas nessa pandemia, e muitas pessoas falam comigo das suas dificuldades, e depois da dificuldade falar, mas se não fosse Jesus eu estaria perdido. E abre um sorriso, e muitas vezes com um problema tão grande na sua vida, mas abre aquele sorriso, sabe por quê? Porque o fogo, o batismo de Jesus é um batismo, meus irmãos, que aquece, é um batismo que traz alegria contagiante, aquecendo nossas vidas. Vamos imaginar um time de futebol, igreja, um time vencedor, é aquele cujos jogadores estão aquecidos na motivação, na sintonia, na autoestima, que estão aquecidos na determinação. Da mesma forma, um exército vencedor de batalhas, ele está fechado com a causa pela qual ele luta. Qual causa você tem lutado, meu irmão, minha irmã? É a causa de Jesus. Esse exército, ele é motivado, ele está fechado com a causa pela qual ele luta. Um time frio e apático e um exército dividido não vencem. Por isso, igreja, é que quando recebemos de Jesus o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós temos os nossos pecados, a nossa vida, os entulhos são purificados, os nossos pecados são perdoados, e nós andamos na luz. Isso é avivamento. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, ela é purificada. A nossa vida, ela é aquecida pela alegria do Senhor, que é a nossa força.
nós recebemos uma motivação para lutarmos as batalhas, nós recebemos uma motivação para fazermos a obra do Senhor. A igreja, semelhantemente, precisa estar aquecida, motivada, autoestima elevada, em sintonia, determinada em atingir o alvo de Jesus. Somente o batismo de Jesus, o batismo com fogo, pode aquecer uma igreja e fazer dessa igreja campeã em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somente o fogo, só o fogo do Espírito Santo, só o batismo com fogo. Meu irmão e minha irmã, você já recebeu esse batismo? Você então pode fazer diferença nesta comunidade, na sua comunidade. Tem uma canção, queridos, que é antiga para alguns e desconhecidas para outros. Mas essa canção, ela fala assim, olha só: uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, calor a todos traz. O amor de Deus é assim, quando você sentir o seu imenso amor sem fim, você vai transmitir. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Uma centelha, você sabe o que é uma centelha? Uma fagulha. Se você é um irmão, uma irmã cheio do Espírito Santo, você tem o fogo dentro de você. Você é essa fagulha. E você vai colocar fogo de Deus. O batismo de Jesus você vai oferecer às pessoas, através da sua vida. E as pessoas vão se incendiar também. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que existem pessoas que são uma fagulha. Estão prontas para incendiar, sabe? Muitas pessoas ao redor. Mas aí chega aquele crente, aquele cristão, que está longe de Jesus, logo ele está em trevas. Aí ele chega com um balde de água e sai apagando as fagulhas. Meu Deus. Eu oro ao Senhor para não ser esse crente, para não ser esse cristão. Meu Deus, eu temo só de falar isso. Porque as pessoas que jogam balde de água fria na fagulha daquele que está animado, vai prestar conta diretamente com o Altíssimo. Porque nós não temos que julgar a fé de ninguém. Uma coisa eu sei, ao invés de nós jogarmos baldes de água fria, vamos assoprar o fogo, amém? Vamos assoprar a faísca, vamos assoprar o caniço que está fumegando, nas palavras de Jesus, para que vire um fogo abrasador. Aleluia, glória a Deus. Quando somos batizados no fogo, meus irmãos, o vento do Espírito Santo se encarrega de alastrar essa fagulha que está dentro de nós. Não dá para conter. Não dá para conter quando você está cheio de Jesus, cheio da graça, do amor, da misericórdia. Não dá para conter, os seus olhos dizem isso, a sua expressão diz isso, o seu corpo fala isso. Tudo em você vai canalizar para isso, porque você está na luz. Aleluia. Por isso que o cristão, meus irmãos, ele nunca é pessimista. O cristão, ele sempre é otimista através dos olhos de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o fogo ele vai se alastrar quando o Espírito Santo se encarrega de dirigir as nossas vidas. O Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus, os sinais e maravilhas de Jesus que estão dentro de nós, dentro do seu povo, quando o fogo e o vento do Espírito se unem, a obra que Deus faz é grande. Imaginemos nós, queridos, o fogo do Espírito e o vento do Espírito. Eles se unem na nossa vida. E nós, como fagulhas, como fogos, como tochas de Jesus,
o Espírito Santo vai fazer com que o seu evangelho, a sua palavra, o seu amor, o seu perdão que está dentro de nós, vai ser espalhado em todos os lugares que nós formos. Aleluia. Você conhece a história do ateu, que ele apaga o fogo na igreja? Conhece? Se você conhece, vai ouvir de novo. E se não conhece, vai ouvir pela primeira vez. Meus irmãos, prestem atenção. Numa pequena cidade, uma pequena igreja, ela pregava havia algumas décadas. E nada acontecia ali. Os pecadores não tinham o menor interesse por aquela igreja, porque não viam nada de novo e nada de extraordinário acontecer com aquele povo. Os crentes levavam uma vida superficial. Os crentes daquela igreja, eles andavam em trevas, distantes de Jesus. Eles viviam uma vida superficial, sem unção, sem unção. E ao lado da igreja morava um ateu. Bem do lado da igreja morava um ateu. Certo dia, porém, a cidadezinha acordou em pânico, porque aquela igreja pegou fogo. Literalmente, ela pegou fogo. E ali então, meus irmãos, o templo estava ardendo em chamas, voavam cinzas por todo lado, e o povo da cidade foi convocado para ajudar a apagar o incêndio. E no meio da multidão, lá estava o ateu, vizinho da igreja, jogando água com um balde. De repente, a sua vizinha, que era membro da igreja, muito surpresa, disse-lhe: mas o Senhor, aqui, é a primeira vez que eu te vejo nesta igreja. Aí o ateu olha para ela e respondeu prontamente: mas também é a primeira vez que esta igreja pega fogo. Moral da história, meus irmãos: o fogo do Espírito Santo, ele queima até na vida do ateu. Uma igreja cheia de Jesus, uma igreja batizada no Espírito Santo com fogo, não há ateu que resista o evangelho de Jesus. Glória a Deus por isso. Avivamento, meus irmãos, esperança de dias melhores, não é emocionalismo, não é alienação, não é fanatismo, mas é e sempre será a marca da igreja do Cristo ressurreto, que foi elevado ao céu e enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja. O missionário Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, de sorte que vai fazer 162 anos. Simonton escreveu em seu diário: Senhor, batiza-me com fogo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. O batismo com fogo ilumina, traz comunhão entre os irmãos e irmãs da igreja, purifica, aquece e alastra. É uma obra santa que não pode ser impedida. Simonton, presbiteriano, está lá no seu diário: Senhor, batiza-me com fogo. Porque ele sabia que, como pastor missionário, ele não teria condições de evangelizar o Rio de Janeiro, e muito menos o Brasil. Que nós, igreja, possamos então refletir nessas palavras. Será que a nossa igreja é essa da ilustração? Há décadas, num ambiente que não atrai ninguém, que o ateu passa aqui em frente, nunca sentiu o desejo de entrar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, batiza-me com o teu fogo.
e que essa seja a oração de todos nós. Amém? Glória a Deus.